Bom, gente, Câmara Esportiva de volta. Um abraço, Juliano. Obrigado aí e parabéns, né, por todas as notícias aí colocadas para o nosso telespectador no primeiro bloco. E nós estamos aí de volta, né? De volta para a nossa sala de visitas. É o CâmeraCast, segundo a nossa produção. É sempre um prazer estar aqui. Acertem os seus relógios, são 12 horas mais 52 minutinhos, desta quinta-feira, 14 de novembro. Para você que nos acompanha, vocês lembram, semana passada, na terça-feira, né, trouxemos convidados especiais, a exemplo do que estamos fazendo hoje. São pensadores, são profissionais do esporte, né, e a gente está lançando aí para que haja uma reflexão, né, sobre esse assunto, que é o esporte para 2025. Vocês devem lembrar, o ano passado, fizemos aqui convites, né, a personalidades, alguns, inclusive, que estão aqui, fizeram parte do programa, e eu pedi que eles colocassem para nós e para você que nos acompanha o que seria o esporte ideal para Guarulhos. E, obviamente, cada um tem uma forma de pensar, cada um se colocou de uma forma, né? Agora, para esse ano, fechando a temporada 2024, a pergunta é outra, né? O que eles pensam sobre o esporte 2025 em cima de uma realidade que a gente vai passar para eles, né? Em cima de uma realidade. Então, aquela coisa dos sonhos, né? Porque quando você pergunta o que é o ideal, tem o sonhador, né? Olha, eu queria que tivesse a cidade 10 ginásios poliesportivos, 5 piscinas olímpicas e vai por aí, né? 4 pistas de atletismo. Então esse é o que seria bacana, né? Seria o sonho. Só que quando você faz um planejamento, né? E é isso que a Secretaria deve estar cuidando de fazer isso para 2025, esse planejamento não pode ser feito em cima de sonho, tem que ser feito em cima de uma realidade, porque se você faz um planejamento em cima daquilo que não é real, o resultado não vai ser legal. Então a gente fez um convite aqui para os nossos companheiros, nossos amigos, né? Profissionais que a gente tem um carinho muito grande, né? Outros queriam estar aqui, aliás, recebi muitas ligações. Puxa, Ulisses, vai ter mais espaço? Puxa, fiquei fora, queria falar. Obviamente, esses 2 primeiros programas foi um teste e já encaramos que o primeiro foi muito positivo, a nossa audiência cresceu muito, então a gente vai para o segundo bloco, né? Então, agradecer a presença da Marisa, professora Marisa Lofredo, que tem uma história maravilhosa aí dentro da empresa pública e fora dela também, na modalidade de handebol. O Willer, atleta, e hoje dirige um trabalho muito importante no futebol salão aqui da cidade. Meu amigo Caio, presidente da Associação Atlética Flamengo, né? A equipe que atua no futebol profissional. A Vogue, meu querido amigo, obrigado por atender o nosso convite também, viu? O Edu Vela, né? Parceiro aqui do programa. Enfim, são pessoas importantes. Obrigado por vocês atenderem o nosso convite, né? Falei da Vogue e Luiz Carlos, né? Professor Luiz Carlos. Gente, olha, antes de começar, você que nos acompanha, deixa eu dar um norte para vocês, né? Para você que nos acompanha, vamos criar uma linha de raciocínio. O esporte de Guarulhos, eu sempre falo isso, o esporte organizado, ele data de 1970. Por que 1970? Não tinha esporte antes? Tinha. Mas é em 1970 que começam as primeiras articulações, os primeiros movimentos, né? Através da Secretaria de Educação, as primeiras contratações de profissionais de educação física, as primeiras equipes representando a cidade em diferentes modalidades e em diferentes competições. Foi uma coisa de tamanha força que não precisou mais do que 12 anos, né? Em 1982, Guarulhos, então, cria a Secretaria de Esportes, né? E de lá para cá é o veículo que comanda, né, toda a questão do esporte da cidade. Importante falar, né, e a gente registrar isso, a Secretaria de Esportes é um órgão que trata, né, de gestão esportiva, mas a cidade possui outras entidades que também fazem isso, né? Aqui nós temos a Vogue, que é exemplo disso, temos o Velas, que é exemplo disso, e temos o Caio, que preside o Flamengo, que são entidades privadas, que também fazem gestão de esporte, mas que estão articuladas com a administração pública. É esse o registro que a gente gostaria de fazer, né? E deixar claro para você que nos acompanha e para os nossos convidados, né, uma lei, né, que é a lei, que é o artigo 217 da nossa Carta Magna, está no ponto aí, está assim, está aí, olha, que é a Constituição Federal,
que, no seu artigo 217, diz o seguinte: é dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais, como um direito de cada um é o cidadão. E quando se fala dever do Estado, é a União, o Estado e também o município, né? Então esse é o papel da empresa pública para com o esporte, né? Então isso fica muito claro, tá bom? Quando eu digo que a gente quer ouvir dos convidados, né, o que pensa cada um deles em respeito o que seria bom para 2025, deixa eu colocar uma outra situação para poder alimentá-los, né, naquilo que é real. Primeiro, falar sobre orçamento. Há uma previsão que a Prefeitura de Guarulhos arrecade, em 2025, 7,5 bilhões de reais. Ok? Coube à Secretaria de Esportes qualquer coisa em torno de 0,2%, que cairia para 15 milhões, mas parte disso é destinado à folha de pagamento. Então sobra, põe de novo, Tassinho, sobram 7 milhões, dos quais, congenciado pela Fazenda, 20%, então a gente subtrai aí 1 milhão e 400, o esporte tem, para custeio e para investimento, 5 milhões e 600. Essa é a realidade, tá? Da parte de orçamento. Agora vamos mostrar para os convidados e para você que nos acompanha o plano de governo do prefeito eleito, que é o Lucas Sanches. Está na tela aí, produção? Tá, então deixa eu colocar, daqui a pouco a produção está procurando aí, que eu pedi para separar, né? O que diz o plano de governo do novo mandatário, já está na tela aí. Ó. Então, isso não é criação nossa, a gente foi buscar informação, tanto essa questão do orçamento que eu mencionei, como também o plano de governo, as fontes são seguras, né? Isso inclusive foi tornado público, e aí diz, né, o plano de governo do prefeito eleito. Ele fala da importância do esporte e da atividade física para a promoção de saúde, do bem-estar e da qualidade de vida da população. Ele não faz referência ao esporte de competição, ele trata o esporte como esporte de saúde. Fala da destinação de 1% do orçamento municipal, que seriam destinados à infraestrutura esportiva, incentivo à prática de exercícios, construção, reforma e manutenção de equipamentos esportivos, como quadras, ginásios, pista de caminhada, corridas e campos de futebol. Então vamos voltar aqui, ó. Tudo isso é raciocínio para alimentar os convidados com informação. 7 bilhões e meio, gente, né, para fazer uma matemática rápida, 1% seriam 75 milhões. E não os 15 que eu falei, que aí deduzindo a folha de pagamento vira 7. Olha que salto que teria que ser dado aí do ponto de vista de orçamento, né, para chegar nesse 1%. E que bom seria se a secretaria tivesse, em vez de 15 milhões, 75 milhões. Não é isso? Bom, diz também que serão desenvolvidas atividades físicas gratuitas para as diferentes faixas etárias. Aí, o prefeito já eleito, isso é uma prática que a secretaria faz desde a sua existência, né? Profissionais distribuídos em diferentes núcleos, né, atuando para a municipalidade e de forma gratuita. Então aqui não tem novidade. Fala também da reforma do Tomeuzão, e aqui eu sou obrigado a fazer uma referência, né, porque eu gosto de deitar no meu travesseiro e dormir. Existe uma reforma que já está sendo praticada, nós estivemos lá, e graças a uma ação do Legislativo. É legal pôr os pingos nos is, né? E eu faço referência ao Ticiano, que é o presidente da Câmara. A gente participou desse movimento, que conseguiu separar do orçamento do Legislativo 12 milhões, que possibilitou a reforma, parte da reforma, vamos deixar isso bem claro, porque falta muita coisa ainda, do Tomeuzão, e parte também de uma reforma lá do Fioravante Ervolino. Obras que foram anunciadas para dezembro, aí eu já fico meio, né? Porque a gente sabe o que é obra, começa a mexer, achava que era só trocar uma telha, no fim tem que trocar o telhado todo e vai por aí, né? Fala ainda o plano de governo da implantação de campos sintéticos, da construção de 30 campos de futebol society e da revitalização do Parque do Atleta. Para terminar a minha exposição, gente, eu lembro aos nossos convidados, e também já não é mais segredo para você que nos acompanha, tivemos aí uma perda bastante significativa de profissionais de educação física da secretaria, por conta de um PDV, né, por conta de outros profissionais que
tiveram, já que aquela coisa do dever cumprido, se aposentaram, né? Se eu não me engano, caiu de 183 para 83. É isso, Tacinho? Chega depois para mim esses números aí. E na parte de estrutura, de funcionamento, que é administrativo e mais pessoal de manutenção, hoje chega a um número de 22 pessoas, ou seja, muito pouco, né? Então, estão aqui pessoas que têm um respeito muito grande, né? Para que, em cima disso que foi dito, o que vocês pensam sobre isso, quais seriam os caminhos viáveis. Lembrando que a gente quer saber já de imediato, para 2025, né? Obviamente, depois, muitas coisas vão ser costuradas, mas para agora, de imediato, o que seria louvável ser colocado em prática? Tudo bem, gente? Mas, como diz o ditado, em primeiro lugar, as damas. Boa tarde, querida, obrigado da sua presença, viu? Queremos ouvi-la, né? Queremos ouvi-la. Eu que agradeço-lhes. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas aqui presentes, ao pessoal que está assistindo. Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho desse tema e desse assunto. Eu que estou em Guarulhos há 46 anos, vim para cá como atleta e há 44 anos iniciei meu trabalho aqui na modalidade de handebol. Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar algumas ideias com talvez essa nova gestão. Fico muito feliz, né, de ver que você sempre toca no assunto da Constituição, muito feliz em ver o plano de governo da nova gestão, porque eu acredito em planejamento. Sim. Tá? E eu acredito que sem planejamento a gente não consegue fazer nada. Mas assim, um planejamento, na minha visão, tá? Ele tem que ter propostas a curto, a médio e a longo prazo, né? E a gente não consegue observar isso. Em relação à lei, a projetos, a propostas, a gente só consegue executar alguma coisa, na minha visão, também particular, se a gente tiver principalmente duas coisas. Primeiro, vontade política e segundo, orçamento. Tá? A gente não tem como executar uma lei, executar um planejamento, se não tiver político, né, que esteja como gestor, que tenha essa vontade, esse desejo, e se a gente não tiver orçamento para isso. Tá? Nessa questão de 2025, eu não sou ligada à política, nunca fui, você sabe disso, meu negócio é na quadra, tá? Sempre tive lá nas 4 linhas lá, e assim, a gente escuta muita coisa, tá? Mas, para 2025, eu li alguma coisa aí, tá? Que o jornalista e amigo nosso, Lessa, ele passa algumas coisas, questão de um grupo que vai fazer essa transição política e tal, né? E, na minha visão, tá? Eu acredito que para a Secretaria de Esporte precisaria ter um grupo preocupado com isso. Tá? Um grupo próprio que atua na Secretaria para ajudar a planejar esse trabalho para 2025, que já está tarde. Nós estamos em final de novembro, meados de novembro, né? Nós temos assim, um mês praticamente para finalizar o ano. Tá? Em janeiro, a maioria dos profissionais, por conta de normas e legislação, entra em férias, é período de férias. Aí vem fevereiro, março, quer dizer, se a gente começar a pensar nas coisas só em fevereiro e março, nós vamos começar a trabalhar em abril e maio. Né? E aí já se foi mais um ano, tá? Não vou dizer perdido, né? Mas estagnados, né? Com muita coisa que a gente poderia estar colaborando na resolução de problema. Então, assim, eu vejo que nós temos muitos profissionais ligados a determinadas áreas, tá? Tanto na prática de esporte de alto rendimento, como na prática de iniciação esportiva, atividade física, atividade para a população, diversidade para todas as áreas, tá? Que poderiam estar se reunindo com a nova gestão. Um grupo de transição, de repente. Um grupo de transição para a Secretaria de Esportes e administrar esse orçamento, verificando as necessidades urgentes, tá? Porque no primeiro ano de gestão é o que a gente vai conseguir fazer com o orçamento
desse nível, tá? E cada grupo colocando as suas prioridades, tá? Porque nós não vamos conseguir atender as prioridades de todos Sim. e nem todos os problemas Perfeito. de uma secretaria, tá? Nem em 4 anos de gestão, tá? E nem em um pouco mais, né? Quanto mais no primeiro. Por quê? Porque são problemas que vêm acumulados há anos. Também tem isso. Tá? Não é uma coisa que a gente consiga resolver assim. Então, assim, de uma maneira geral, essa é a ideia que eu tenho. Eu, inclusive, me coloco à disposição, tá? Pela experiência que eu tenho, pelo tempo que eu trabalho aqui, me coloco à disposição da nova gestão para poder colaborar nisso, independente de qualquer interesse político ou profissional, tá? Não tenho. Quero continuar fazendo o trabalho que eu faço, com as minhas crianças, com os meus atletas, com os meus professores que me ajudam hoje, tá? Graças a um trabalho que a CISEG vem desenvolvendo, tá? A duras penas, Ulisses, a duras penas, porque a verba que vem do chamamento público, ela atende uma categoria, tá? E hoje nós atendemos 10, tá? 10. Sim. Então a gente faz milagre, a CISEG faz milagre, tá? A gente conta com apoio de pais, de famílias, dos professores que nos ajudam, a Meg, que você conhece, sim, a técnica de seleção brasileira, está com a gente. Sem vínculo empregatício. A Pamela, que é uma ex-atleta, o Wagner e o Cleiton, que são 2 atletas da Vegos, hoje, que estão também nos ajudando, entendeu? Porque assim, quando a gente fala que nós perdemos profissionais... Aliás, mas deixa eu fazer só uma parte, desculpa te interromper. Pois não. Desculpa, de coração, desculpa, viu? Mas é importante porque é em cima do que você está falando e eu vou me corrigir aqui. Eu falei que passei dados que não são verdadeiros, né? Na verdade, houve uma redução de 40 profissionais com o PDV e o pessoal que se aposentou, então caiu de 123 para 83. E também houve uma redução dos operacionais, hoje temos 22 trabalhadores, que é um número absurdo, né? Só lembrando aqui que tudo isso que está sendo dito, qual é a área do município, Tassinho? 319,6 quilômetros quadrados. Quer dizer, o município de uma extensão territorial imensa, né? Então, eu estou colocando isso para alimentar vocês também com informação. Como fazer o esporte chegar nos 4 cantos do município, sim, né? Porque esse é o papel, isso que trata a Constituição, né? Então, a gente não pode pensar só em quem mora aqui no centro, ou seja, no município como um todo. Nesse aspecto, Ulisses, quando você fala como é que fala assim? A descentralização do esporte, né? Eu, particularmente, já fiz projetos, sim, tá? Onde eu dividi Guarulhos em 6 regiões, né? E eu precisava de um profissional, tá? Em cada região, uma quadra que ela tinha que ter as mínimas condições de segurança, água, vestiário, banheiro, e ela teria que ser coberta. Por que coberta? Para que a atividade tenha continuidade. Né? Porque está muito calor, não tem, chove não tem, está muito frio, não tem, é complicado. Então, para que realmente tenha continuidade. Né? Aos trancos e barrancos, a gente conseguiu em 3 regiões, tá? Nós conseguimos locais em 3 regiões, mas a gente não tinha material, porque precisava pelo menos 10 bolas, 10 cones, um jogo de colete, sim, e um profissional em cada região. E a gente não conseguiu isso, entendeu? Isso é uma modalidade. Agora você vê o tamanho de Guarulhos. Só aqui, ó, quantos profissionais, quantas modalidades, sim, nós não temos, entendeu? Então, eu não vejo assim uma forma tão simples de se descentralizar, sabe? Ok. Bom, tá aí, né, a fala da professora Marisa, iniciando aqui o nosso debate, né? Obviamente, a gente vai passar para os nossos outros convidados. Só em cima do que ela colocou aqui, para você que nos acompanha, dela se colocar à disposição dos novos gestores, né? É uma prática que a gente já vem tentando fazer com que aconteça, e eu mesmo aqui, né, a nossa equipe Educama Esportiva, temos alertado, né, a administração nessa questão, né? São os primeiros a serem ouvidos, né? Puxa, seja qual for o secretário que assumir, gente, a receita vai sair daqui, ó, deles que estão vivendo o esporte há tantos anos, Marisa quase 50. Então, qual a dificuldade de trazê-los, colocá-los lá e discutir com eles qual é o melhor caminho, né? Não tem erro se fizer isso, né? Isso foi colocado em prática recentemente, né? Foi na ação desses profissionais que conseguimos até, de repente, afastar um secretário que não casava com aquilo que o trabalho exigia,
né? E foi eles que se manifestaram e se uniram e criaram um movimento, nada pessoal contra a pessoa, mas se posicionando daquilo que era necessário ser feito, né? E até nessa questão de orçamento, quando havia uma sobra lá, foram consultados qual seria o melhor encaminhamento. Então, o segredo está aqui, quando se pensa em gestão. Só para ilustrar, a Marisa falou de uma equipe de transição, são 7 pessoas por parte do governo que deixa a administração e mais 7 representantes do governo que vai ser instalado aí sob o comando do novo prefeito, que é o Lucas Sanches. São 14 pessoas, então, que estão nessa fase de transição e esse trabalho deve seguir aí até a data da posse, que é o 1º de janeiro. Ok? Caio, que bom ter você aqui. Prazer enorme, você sabe, a gente... Boa tarde para todo mundo, aqui um monte de amigos que fazem o esporte. E a gente falar do esporte é sempre um prazer, né? Sim. Deixar claro, você sabe, a gente faz o esporte com prazer, porque ama, nunca tive muito envolvimento político. Mas chega momentos, a gente teve conversas esse ano que a política acaba sendo necessária, a gente precisa se envolver. Então, assim, um pouco do que vocês falaram, a gente tem um problema, eu sou daqui, nasci aqui, criei aqui, joguei basquete aqui nos tempos bons, vivi o tempo do teu meu, de todo mundo, a gente sabe como que é, e aquilo ficou no passado. A gente vem com um problema com o esporte de Guarulhos há muito tempo, muito tempo. E eu não estou aqui para falar de A ou de B, bem de um, né? Você entendeu? Sim. Assim, a gente vem com esse problema há muito tempo. E eu acho que, assim, muito pouco foi feito. Avançou, eu acho que avançou um pouquinho, cara. Mas já estava muito ruim. Então a gente tem que saber que a gente não vai mudar de um ano para o outro. Legal pra caramba. Se o orçamento passar de 0,2 para 1, é excelente. Sim. Mas assim, a gente andou debatendo. Eu acho que existem algumas formas de a gente, no primeiro momento, avançar. Agora, o mais importante de tudo, que na minha opinião, a gente precisa ter uma união. A gente conversou, a gente precisa unir o esporte. O esporte precisa ser a mais do que política. A gente sabe do que é. Secretaria sempre foi de A, de B, mas, pô, não vamos fazer isso porque... enquanto a gente tiver esse pensamento, a gente passa, por mais que a gente tenha dificuldade de orçamento, se tiver uma vontade política, como foi agora um pouquinho, pô, o Tiziano foi lá, juntou, vamos sentar os vereadores, vamos juntar o poder, a iniciativa privada, dá para fazer um pouco mais, dá para planejar, dá para fazer um pouco mais, entendeu? Usando o que já tem. Não adianta a gente ter... Eu vi ontem falando, até fiquei feliz que a gente conversou um pouco disso. Pô, usar o que já tem, adequar o que tem. Tem um monte de céus aí que estão afastados. Vamos fazer a educação e o esporte se falar. Mas hoje não acontece. A gente sabe porque um é daqui, outro dali. Não vamos falar ali. E a gente tem esse tipo de coisa, cara. Dá para construir. Eu sei que o Edu faz esporte na raça com ele. O esporte custa caro. O Luiz aqui... O Hiller, então a gente tem que se juntar e passar da política, entendeu? Porque assim, tem muito disso, ali é de fulano, ali é de ciclano, com vontade política, acontece. Sim. Você viveu isso aí, todo mundo aqui viveu a época do seu Tomeu, que pegava o telefone, eu preciso disso aqui. Projeto sério, se tiver um projeto sério, a gente arruma parceria com a iniciativa privada, arruma. Hoje teve um evento no Flamengo, com o EDP. Então, assim, se tiver planejamento e vontade de todo mundo se unir. Ninguém faz nada sozinho. Não vai ser o secretário, mas tem muito disso. O secretário não é de lá, não fica com outro. Deixa eu fazer um parênteses para a gente... Tá espectador, com certeza tem muita gente que, de repente, está com vontade de fazer essa pergunta. Claro. Quando você fala dessa união, né, eu endosso isso, né? E o esporte ensina, trabalho de equipe, né? Partiria de quem? Do gestor maior, que é o prefeito, porque aí vocês estão falando de vontade política. É esse o elemento que teria que articular isso e criar esse movimento de que todos se deem as mãos para que isso aconteça? Eu acho que sim, não tenho dúvida que é isso, você entendeu? É o que eu falo, o cenário do esporte nos últimos anos foi muito ruim. A gente pegar o cartão, com todo respeito, eu falo isso sempre, com todo respeito ao Falcões, ao Motoclube, o nosso ginásio principal, alguns anos atrás, era cedido para o motoclube. Então, esse é o retrato do esporte como era. E a gente tem que mudar isso. Está mudando? Talvez, o Tomeuzão com uma reforma, que eu não fui ainda para saber o tamanho da reforma, como você falou. Mas, é importantíssimo.
E é importantíssimo a gente reformar e ocupar, né, o Ulisses? Põe um departamento lá, porque senão do outro mês está cheio de... Aliás, né, fazendo uma observação em cima do que o presidente está colocando aqui, nós falamos desse assunto terça-feira, também não adianta só reformar se você não criar um dispositivo da manutenção daquilo que foi feito, dessa reforma, né? Falta muito disso também nos próprios municipais, pessoas que estejam ali diariamente deixando a casa em ordem, até no controle de entrada, controle de acesso, que fala, não é isso, Juliano? Né? Fala, a questão da utilização do Tomeu, só dar uma parte, claro, porque eu trabalhei muitos anos lá no Tomeu, né? A dificuldade, porque o Tomeu ele foi batizado até uma época de show meu, que a gente não conseguia, porque era show, era evento, era programas de Bolsa Família, sociais, tal, tudo, e era utilizado para isso, e o esporte realmente não era utilizado. Né? E uma vez eu até cheguei a discutir em relação a isso, porque assim, não, mas é a igreja, não, mas é não sei o quê. Poxa, então me arruma a igreja que eu vou treinar dentro da igreja. Porque se a igreja vem aqui, eu preciso de um lugar para treinar, né? Brincando, mas assim, né? Porque vira isso realmente, entendeu? Se não tiver uma organização, vai virar um local de evento e não para o esporte. Caio, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Claro, eu tenho um maior respeito, até porque já passei lá pela agremiação está no meu coração, que é a Associação Atlética Flamengo, sei de todas as dificuldades. Nós falamos no início aqui de empresas que são privadas, mas que articulam com a prefeitura, criando aí até um facilitador. E também tem a contrapartida, né? Hoje, se a secretaria não praticar um chamamento, as coisas ficam complicadas. Até que ponto a Associação Atlética Flamengo ainda depende da administração pública? Eu estou falando isso embasado na lei do SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol. Vocês estão de olho nisso? Como é que está? Como é que tá esses encaminhamentos? Ulisses, assim, ó, a gente tem que se reinventar. Só anotei aqui a lei 14.193 de 2021. Tá, é assim, ó. Como a gente fala, o que a gente depende da administração pública? Na verdade, a gente está num próprio municipal cedido pela administração, que hoje toda a manutenção, toda é feita do Flamengo. Então a gente depende pouco da prefeitura, mas é a prefeitura. Hoje, quem paga a conta de luz é o Flamengo, está no nome do Flamengo, quem paga a conta de água é o Flamengo, quem faz toda a manutenção, quem tira a VCB, quem faz tudo é o Flamengo. Então assim, quem cuida ali é o Flamengo. Com muita dificuldade, com não sei o que, a gente tem que se reinventar. E todo mundo que faz esporte aqui, todos aqui, tenho certeza, o Edu é um sonhador, não sei o que, tem que se reinventar. Não é fácil, não tem aquela fórmula, não temos dinheiro sobrando, se tivesse. Então, assim, a gente depende pouco da prefeitura. Não, a gente está no próprio municipal, a gente representa a cidade do Goiás. Isso é uma coisa que eu falo. Todos aqui, muitos projetos, que o Flamengo, você sabe, esse ano a gente começou a visitar alguns projetos. Eu tenho um projeto no Pimentas que eu ajudo, ou no Bom Sucesso. Esses projetos, essas pessoas estão fazendo esporte de graça para a cidade. Então, isso é o que eu estou falando. A gente tem que reconhecer isso aí. Então, assim, esses dependem mais ainda da gente. A gente faz isso para a prefeitura. E vocês possibilitam recursos para a administração, recursos esses que não chegam até vocês, que aquele elemento que vem assistir jogo, que se hospeda, que se alimenta aqui na cidade. Sim, isso é importante falar, porque muita gente acha, vai lá, muita gente não conhece o Flamengo. É uma coisa impressionante, do guarulhense. Pô, como é que vocês sobrevivem? Para deixar claro, a gente não recebe nenhum valor mensal da prefeitura, não participamos de chamamento como ele. Então a gente caminha com as nossas pernas. É óbvio que a gente precisa do poder público perto da gente, como em outros lugares. Se a gente é o time da cidade, se encampar mesmo, como a gente fala de todo tipo de esporte, arruma. A gente consegue o apoio do empresariado, é óbvio, com o apoio da prefeitura, entendeu? Mas assim, efetivamente, no dia a dia, hoje, interfere pouco, entendeu? Entendi. Legal. A gente tem um sonho que ajude muito, entendeu? E assim, eu não posso também só criticar. O projeto que o Flamengo fez, tudo que a gente conseguiu fazer e levar, na medida do possível, eu fui ajudar. Então, assim, a gente fez uma Copa Cris, que foi um sucesso hoje. Foi legal pra caramba, um evento pronto que a gente criou com 20 e poucas comunidades. A prefeitura ajudou. Na medida possível, ajudou. Poderia ajudar mais. Só que não poderia ajudar só eu. Tem outros. Tem muitos projetos sendo feitos por aí que merece ser olhado com carinho, entendeu? Entendi. Tá bom. Bom, e assim, ó, muitas coisas que a gente fala.
A gente não consegue ter 10 ginásios. Eu conversei com você outra vez. Sim. Mas por que a gente não faz uma parceria com os clubes que estão parados aí, cara? Nosso clube é abandonado. Eu nadei na piscina do nosso clube. Aliás, ó, só para ilustrar, muito bem colocado. Ó, produção, coloca o Fioravante dos Sonhos, por favor. Isso chegou para nós alguns anos atrás. E era um projeto da administração, né? E já me falaram que esse projeto não teve nenhum custo para a prefeitura. Mas, enfim, veio aqui o secretário, aliás, um abraço ao Herman, e apresentou aqui esse projeto que seria um objetivo da administração de colocar isso em prática. Era uma obra orçada em 300 milhões, e realmente, até a Marisa falou da utilização, eu acho que, por tudo que foi apresentado aqui, para pagar essa dívida de 300 milhões, o último a usar o ginásio seria, essa estrutura toda seria o próprio esporte, né? Que teria que promover shows, enfim, fazer disso um veículo de receita, né? Para pagar toda essa obra, mas enfim, a hora que seria o Fioravante, que de repente foi um sonho de alguém, né? De transformar aquele Fioravante nisso, e a gente sabe que isso aí resolveria o problema do nosso esporte? Não, gente. Claro. Falei aqui dos 319 quilômetros quadrados da cidade, e aí talvez é o que você está falando, né, Caio? Pequenas estruturas. Vamos usar o que tem, vamos começar a usar. É legal isso aí. Pô, se sai isso aí do papel daqui, mas pelo menos a gente tem que estar fazendo o mínimo, que senão parece... Você não faz nada e está sonhando com um negócio desse. Pô. Vamos adequar os céus. Quem estava falando ontem, piscina de 20 metros, pô, tem que ser de 25. Tá. Pô, pega o que tem aí de clube. Essa é uma ideia de imediato, para a gente começar a sair. Então, ok. Já volto com você. Claro. Luiz, meu grande amigo Luiz, da Vogue, está à frente de uma grande entidade. Boa tarde, querido. Bom, a Vogue é uma associação de assistência social. Sim. E a gente usa o esporte para poder chegar nas pessoas, né, em vulnerabilidade social. O esporte como ferramenta social. 54 anos aqui na cidade. Fico ouvindo meus colegas, né, e a nossa linha é outra, né, a gente não participa de esporte de competição. Tivemos uma vez na Secretaria de Esportes, mas nunca tivemos nenhum contrato, nenhum convênio com o governo. Inclusive, na época, você estava junto, né? Sim. A gente chegou lá, na verdade é porque meu filho jogava vôlei, a gente chegou lá, não tinha estrutura nenhuma, nem de material, de bola, de uniforme. A gente começou ajudando, acabou virando uma coisa do jeito que virou, né? Sim. E, então, tive essa experiência dentro que realmente não quero mais não, eu sei como funciona. Meu ponto de vista aqui, dentro do que eu li ali, do plano de governo. O governo diz 1%, mas ele não disse que vai mandar esse 1% para a Secretaria de Esporte. O que eu acho até que dentro do que eu penso acaba sendo bom. Porque, na minha opinião, o orçamento que a Secretaria de Esporte hoje tem, tinha que ser gasto tudo só com a Secretaria de Esporte. Teria que pegar esse dinheiro aí e arrumar as quadras, são quase uma centena de quadras na periferia. Nós temos uma população de 217 mil moradores em favela, que precisam de reformas em quadra. Os professores da rede não têm material. Eu acho que esse dinheiro, esse orçamento, não para o ano que vem, porque não dá, mas tem que ser tudo. É para pagar, exclusivamente para a Secretaria de Esporte. Arrumar os próprios, arrumar a quadra e os professores. Na minha opinião, nenhum dinheiro desse tem que ir para nenhuma associação. Nenhum. Que se cria uma lei nova, entendeu? Que desse 1% que falou ali, meu, né, o que eu penso, 1% que junte a Secretaria de Esporte para analisar o projeto, a Secretaria de Assuntos Jurídicos para ver se a entidade ou o atleta está cumprindo todos os papéis legais, e finanças, e o governo destino. Temos aqui 10 milhões que vai ser dedicado ao futebol. O Caio faz o projeto dele, se apresenta no esporte lá e vai mesmo, porque cada um tem uma necessidade. De repente, para ele 2 milhões basta, para ele 5 milhões basta, para mim 100 mil basta, entendeu? E aí a gente vai atrás das empresas de Guarulhos que pagam imposto e abate isso. Porque aí você fala diretamente com o empresário. Eu sou testemunha, vocês conhecem, a gente conversa muito a Vegas, o mesmo faz isso com o handebol, e para mim acho que ele não tem nenhum tipo de benefício da prefeitura. Imagina então se ele pudesse abater isso de esporte, porque isso descentralizava, aí você consegue união. Porque o que eu vejo hoje, queira ou não queira, tem sempre muito favorecimento. Para mim, Secretaria de Esporte tem que voltar para a base. O que é a base? Hoje eu vejo, em números cresceu, o número de atletas fazendo, por exemplo, a CG, mas os grandes colégios eram tudo. Eu não vejo mais o nome do Maia não está, Mater Amabilis não está, Guilherme de Almeida não está, NA, que foi multicampeão, não está. E qual que é o problema desses grandes colégios no estádio? É porque antigamente, quando eles participavam, os atletas ganhavam bolsa. E isso que a gente foca lá na favela, é a criança estudar. Com esses grandes atores aí não participando, diminui muito a quantidade disso. Eu comecei com os jogos que tinha nos anos 80, que eram jogos da primavera. Hoje, na cidade, muita gente pratica o esporte nos bairros.
E aí, de repente, a prefeitura podia fazer o que fazia antes, organizar esse povo e fazer um campeonato. Para mim, você falou que 83 professores. Isso. 83 professores. Eu pedi, oficialmente, um professor para dar a parte física para o pessoal do Poucas Ideias, que Caio conhece aqui o projeto lá. Você também conhece a nossa quadra, então, lá. E o secretário disse que não teria nenhum professor disponível para poder ir lá 2 horas, 2 vezes por semana dar aula. Ao mesmo tempo que tem entidade, Guarulhos tem 4 professores à disposição. Então, para mim, quando você passa num concurso, está lá, professor de educação física, vai para a base. Aí sim, as entidades começam a receber uma quantidade de atleta preparado e com essa situação da gente ir atrás, eu me incluo aí, apesar de a gente não fazer a competição, né, de alto nível, mas aí a VOG vai lá, faz o seu projeto e tenta achar o seu patrocínio, né, a prefeitura liberou quanto? 100 mil. A VOG pega essa cartinha e vai atrás do patrocínio. Tá. Entendeu? Em 2022, aí para falar sobre a quadra, essas coisas, eu estou cansado dessa história aí faraônica. Em 2022, nós conseguimos, com o deputado federal Carlos Zaratini, uma emenda parlamentar, de mais de 300 mil, para arrumar a quadra que o Caio conhece aqui, que é a quadra lá do CSU, e você também. Sim. Estamos em 2024, uma luta constante. Entrou um monte de político aí nesse meio. Teve eleição no passado, também fala. Mas acontece o seguinte, conseguimos, deu todo o trâmite, andou, o projeto foi aprovado e está parado agora na Secretaria de Obras. Então eu queria até falar aqui, porque eu sei, o Carlos está sabendo, chegou agora, a gente conversou, porque chegou mais tarde. Eu sei que você é ligado ao surfista, né? Você é do mesmo partido que ele. Encontrei com um surfista no jogo da Superliga, eu conversei com ele. Eu queria muito a sua ajuda, cara, porque esse projeto está parado na Secretaria de Obras, já está liberado o dinheiro federal. A Secretaria de Obras só tem que dar start, porque já tem a construtora, já ganhou o chamamento, e tem todo esse documento. E se isso passar, pode ser que a gente perca. Entende? Então, o meu intuito aqui vindo no programa hoje era mais isso, até falar com você, Caio. Que, para mim, inclusive, seria um grande nome de secretário de esporte, porque ele consegue isso. Porque, no meu ponto de vista, eu, particularmente, tenho um monte de amigos secretários de esportes, mas o modelo que está de chamamento, de beneficiamento, de professores à disposição de entidade, eu não concordo quando você pede um professor para trabalhar na favela e não tem esse professor, enquanto as outras entidades recebem 4, 5 professores. E são 217 mil moradores de favela. É mais fácil levar um professor até lá do que fazer um projeto em qualquer lugar e trazer essas crianças. O esporte hoje em Guarulhos está ficando de elite. Eu falo, por exemplo, e o meu projeto, tá? O Luiz fala, eu alugo uma quadra particular, eu não uso o espaço público, e eu pago essa quadra particular e cobro a mensalidade. É isso. Eu tenho um horário na Ponte Grande, que inclusive eu quero reforçar aí, isso, né? Tem um pessoal que faz esporte, a gente depende de encaixes da Superliga, e a prioridade tem que ser o Anderson mesmo, né? E aí esse horário eu acabo cedendo para esse pessoal da periferia. Então eles chamam a VOG e falam, eu queria jogar no estádio da Ponte Grande. E nós acabamos passando, tem ajuda muito grande do Eduardo, que é a Secretaria de Esporte, cara, gente boa pra caramba. Mas do meu ponto de vista, eu vejo as entidades aqui, e eu lamento muito, porque não dá para você fazer esporte com esses valores que estão falando aqui. Ô Luiz, só fazendo um parênteses, até para ilustrar para os demais companheiros que compõem aqui o programa de hoje. Você defende essa política de que, de repente, a prefeitura não teria que ter esse papel, o chamado alto rendimento. Eu acho que pela Constituição, pela legislação, nem pode. Não, eu digo o seguinte, o Brasil não é um país de clubes, a Marisa sabe, talvez já até entenda o que eu vou colocar aqui. Nós somos refém ainda, mesmo no alto rendimento, da administração pública, né? Eu fiz um levantamento aí da última participação do Brasil na Olimpíada. O percentual de atletas que são oriundos da administração pública é muito grande. Mas aí vem as escolinhas, né, se não são da administração pública, são das Forças Armadas. Se as administrações públicas deixarem de ter esse compromisso, esse comprometimento, que representatividade nós teríamos? É uma pergunta, veja bem, não estou aqui. E outra, de repente, se não é esse o papel da administração pública, você entende que teria que ser adotado um mecanismo de captação de recurso para que esse trabalho da administração pública, quando chegasse no nível do chamado alto rendimento, teria como ser bancado e a administração está por trás disso? Continua. Então, vamos lá. O que eu penso? A verba da Secretaria de Esportes, você gasta com a Secretaria de Esporte, com a reforma das quadras pequenas, grandes, para não... Né, tem muitas quadras de periferia não arrumadas. E dá condições para que esses 83 professores possam trabalhar. Bola de rede, de basquete, o que for. E aí cria-se dentro daquele 1% uma lei em que vamos dar o exemplo da VOG. Eu fiz um projeto lá na favela que vai me custar 100 mil reais. Desculpa te interromper.
Você está falando de 1%, né? Não, eu estou falando que eu estou Tá. baseando no que o projeto de lei do Então, o que você está dizendo é uma coisa mais à frente. Não, para ano que vem não dá. Mas Mas a ano gente que está vem são brigando aqui já, são tipo, a 6 curto, como milhões. diz a professora, curto, médio e longo, não para ano que vem. Tá. Mas isso uniria, sabe por quê? Porque é a competência. A CISEG, quem vai... Eu sou antigo aqui de Guarulhos. Desde que tudo que fala sobre handball, a CISEG. No voleibol, você vê lá o vôlei Guarulhos. Apesar, vou dar um exemplo para vocês entenderem porque que eu acho que tem que deixar na mão de um patrocinador. O patrocinador sendo benefício. Teve o chamamento do voleibol. E aí eu vou falar do voleibol porque é a entidade que... É o esporte que eu pratico e conheço as entidades, né? O vôlei Guarulhos. O que aconteceu? Teve o chamamento, a VOG nunca participou, tranquilo. Mas o vôlei Guarulhos participou. Aí você pega o Anderson Marcílio, não devia estar aqui, já acho que no meu vídeo, campeão paulista, terceiro lugar da Superliga, vice-campeão da Copa do Brasil, faz um projeto com centenas de crianças lá, tem a estrutura de professor, de know-how, tem a porta aberta na Federação Paulista. Entrou no chamamento da prefeitura, perdeu. Uma outra entidade, perdeu. Aí essa outra entidade não tem espaço para poder dar o treino, precisa de professor. Pelo menos todas as fotos que eu vejo nas redes sociais são com professores da rede. E recebe dinheiro público para poder pagar. Aí eu fico sabendo que vai jogar a federação? Não. Por quê? Porque, não, sei lá, qual que é o problema que tem. Então, vamos jogar a segunda divisão, tira o Sindiclube. Aí precisa pegar o CNPJ de uma... Então, teve a terceirização, acontece a quarteirização. Esse tipo de coisa que vai deixando o esporte, e queira ou não queira, me atinge o pessoal do handball, entendeu? Quando, na verdade, eu acho que os professores deviam estar fazendo a massificação. Aí, na massificação, vai chegar para o IMPRO, vai chegar para o Caio. O que o Caio fez? Eu gostei demais da sacada dele. Quando ele criou o Crias Guarda, foi maravilhoso, porque a molecada e a maioria de comunidade, ele gostou bastante, quando entrou naquele campo, né? E ele fez uma festa bonita, Champions League, entende? Então, eu acho que o papel da Secretaria de Esporte tem que voltar. Vai lá, vai fazer base e deixa com os gestores, com as associações. Porque eu também não quero prejudicar a associação. Cada associação mostra a sua capacidade, a sua competência e vai. E, inclusive, para poder contratar até professores da rede. O professor trabalha um tempo na rede e depois, por exemplo, a maioria dos jogos são à noite. Né? Você contrata um professor, vai ter até melhor. E quanto à faculdade de educação física que a gente tem aqui? Abriria também para as entidades contratarem esses professores sendo formados. Alguma coisa diferente tem que ser feita. Senão, daqui 3 anos vai estar aqui falando a mesma coisa. Tá bom. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu não participo nada da administração. Não, você falou, não, eu vou falar com você. Não, é que ele, assim, deixa eu deixar claro. Sou amigo do surfista. Nosso amigo, conheço, isso. Mas assim, porque eu... É que o Caio, pra quem não gente... conhece, o Caio é gente boa pra caramba. Esse cara foi lá no Poucas Ideias, lá no molecadinha de futebol, levou um monte de material lá, a molecadinha ficou feliz pra caramba. Eu sei das portas que você consegue abrir. Sim, mas é e em nome do pessoal do Poucas Ideias que eu tô pedindo, porque você todo mundo respeita. Deixa eu dar sequência aqui. Marisa, você pediu a palavra? Em cima do que ele falou das associações, é que assim, a Secretaria de Esportes, em nível competitivo, até ela pode jogar como Guarulhos, jogos regionais, jogos abertos. Se você vai disputar qualquer outro evento... Tem que ser clube. Tem que ser clube. Tanto é que na época a gente criou aquela Guaru, que era... estava só no papel, que eram os funcionários que... Correto. E por isso é que a partir daí, né, que foi orientado... Tem que ter a presença do clube. Que cada... modalidade. De professores, então, por exemplo, criou a associação de acordo com a modalidade, para poder atender essa necessidade. Agora, todas as associações, né, que eu conheço, tá, não trabalham só com alto rendimento, não trabalham só com esporte de competição. Eu tenho mais de 300 crianças, tá, da base, né, que a gente fica com 2 horas, 3 vezes por semana, lá no Fioravante. Tá? Eu tenho mães que pagam transporte para crianças virem de longe, porque não tem lá no Pimentas, não tem outro lugar. Elas pagam o transporte que é caro para ajudar essas crianças a virem, a fazer isso. Tá? E de lá a gente faz eu vou dizer assim, que são 3 níveis. Tá? É a iniciação que é para todo mundo. Tá? O nível intermediário. Essa iniciação a gente vai apresentar o esporte para a criança. Nós temos crianças lá de 7 anos de idade, até 17 anos. Tá? Se você for ver a categoria de competição, nem tem, é pré-mini. Aí entra mini, mirim, tá? E tal. E a gente apresenta o esporte para essa criança,
para tentar tirar essa criança do celular, do videogame, apresentamos tem o esporte. toda uma situação social. E olha, a gente está sendo muito feliz nisso. Tá? Não são todos que competem, alguns ficam no meio do caminho. Tá? Nós tivemos mais de 500 crianças, mas a gente não tinha mais espaço, a gente não tinha mais horário, a gente não tinha mais profissional. E assim, no nível de iniciação, eu concordo que pode ser qualquer profissional de educação física. Tá? Eu fui professor em 2 universidades, 3 na verdade, né? Formei profissionais de educação física, tá? E não são todos os profissionais de educação física que têm capacidade de trabalhar com iniciação esportiva específica. Ele tem que estar dentro daquela modalidade. Tá bom. Tá? Então tem que ter uma capacitação para ele poder exercer o melhor trabalho e o melhor nível para aquela turminha. Ok. Bom, gente, deixa eu deixar claro aqui, né? O Câmara Esportiva, com relação a tudo que está sendo dito aqui, nós somos apenas o veículo que transporta todas essas ideias a você, telespectador, e talvez a produção está preparando aí, né? Fazendo uma síntese, né, dos 2 blocos, e a gente vai fazer isso chegar aí às suas autoridades, apenas com o intuito de colaboração. Eu já volto com vocês. Willer, vamos dar sequência, queria te ouvir também. Boa tarde a todos. Boa tarde, querido. Agradecer o convite. O legal desse bate-papo é que nós temos profissionais que fazem parte da gestão hoje, da gestão pública. Você já fez parte da gestão pública e 3 pessoas que não fazem parte da gestão. Então fica um bate-papo mais rico. Sim. Né? Então a gente fica mais democrático e as ideias realmente elas vão divergir. Sim. Eu, por exemplo, eu vou entrar primeiro no ponto de o projeto do governo de fazer o esporte descentralizar. A gente tem que pensar no seguinte: o esporte ele já é descentralizado. Ulisses, em todos os cantos da cidade acontece o esporte. Nesse exato momento está acontecendo esporte com a mesma estrutura, com a mesma estrutura. E isso que eu vou chegar nessa parte. O esporte, mas ele está acontecendo em todos os cantos da cidade. Ele chega. O que a gente precisa é fazer chegar com a mesma estrutura, com mais qualidade, com mais organização, mas acontece. Por que acontece em todos os cantos da cidade? Porque em todo canto da cidade tem pessoas como eles, como nós, que por algum motivo sem dinheiro, o Caio começou a falar falando que faz pelo amor, pelo prazer. Então, o esporte acontece em todos os cantos da cidade por esse motivo. Pelo amor, pela paixão que todos nós temos pelo esporte. Então, ele está acontecendo, independente de gestão pública. A gestão pública não vai fazer nada mais pelo esporte. Ele vai acontecer. O esporte vai acontecer de alguma forma ou de outra, mas ele vai acontecer. O que a gestão pública pode fazer é melhorar, organizar, estruturar. Que foi o que aconteceu a partir de 1970, né? O esporte existia antes, gente, né? Existia. Sim. Tá? Então, o primeiro ponto é esse daí. É a gente entender que as pessoas fazem esporte acontecer independente de gestão pública. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Sobre a gestão, o ano que vem, o que vai acontecer, eu sou crítico porque hoje eu faço parte da gestão e eu brigo muito dentro da gestão, inclusive. Brigo demais com a gestão. E eu sou um crítico, só que eu sou um eterno otimista. Eu sempre acredito que as coisas vão melhorar. A curto prazo vai melhorar? Não, não vai melhorar. Não vai melhorar a curto prazo, até porque a gestão que pegou no que vem vai pegar um modelo de projeto já deixado esse ano. Não tem muito o que fazer. Só que eu acredito que dá para a gestão ela tem que começar primeiro. A gente fala de força, de vontade política, mas às vezes eu acho que não é nem vontade política. Às vezes tem que ter vontade política e pessoal, porque algumas vezes as decisões são feitas de forma pessoal e não é feita de forma política. Então a gente fala, tem que ter vontade política? Tem. Mas muitas vezes tem que ter a vontade pessoal da pessoa que está no comando, entender e ter empatia com nós, enfim, com o esporte e entender. Então, o meu primeiro pensamento em relação à gestão do ano que vem é montar uma boa equipe. Se a gente falar lá de cima para baixo aqui, eu tenho um prefeito, tem que ter um prefeito com vontade política, com uma vontade pessoal do esporte, de gostar. Mas a gente falando aqui do que é o mais simples, é montar uma boa equipe. Montar-se uma boa equipe. A começar do secretário. Isso. Escolher um bom secretário e o secretário montar uma boa equipe. Sim, lógico. Montar uma boa equipe, não fazer escolhas aleatórias, escolhas partidárias, enfim. Aliás, foi dito aqui, né, no primeiro programa, né, que no tempo áureo do esporte, o secretário era um advogado, mas teve o cuidado de montar uma boa equipe que lhe dava e garantia. Né? Estava bem assessorado, exatamente. Obrigado, Marisa. Isso, fundamental é montar uma boa equipe. Que é o primeiro passo, e que essa equipe, sendo uma boa equipe,
Não, e aí a gente já vem de alguns anos, se monta uma equipe boa ou ruim, e ela vai se mudando ao longo do tempo, em cada 3, 4, 6 meses ela muda, você começa todo um trabalho de novo. Eu acho que a equipe deve ser montada uma boa equipe, e quando a gente consegue observar que é uma boa equipe, deixar essa boa equipe trabalhar. O que não dá para ter troca, enfim. Acontece muito na secretaria de em algum momento ter uma boa equipe ou um bom líder, um bom chefe, e em algum momento ele cai e me coloca alguém que não tem nada a ver com a situação. Vai tudo para água abaixo. Enfim, então a grande questão primeiro para o princípio é isso. Sobre o que o Ulisses falou, eu discordo muito do que ele falou, porque eu tenho um outro ponto de vista. As entidades, as associações, enfim, eu vou usar a questão da PPP, as parcerias público-privadas. Na verdade, as associações, elas nada mais que empresas que se juntam com o poder público. Eu vou usar o exemplo do Caio. O Caio, ele tem ajuda do governo? Tem. A princípio, ele tem o estádio, que é um próprio público. Sim. Então, a prefeitura, o poder público entrou com... Eu vou entrar com o Flamengo com qualquer ajuda, eu te cedo todo o espaço. E aí, o Caio, através da entidade, ele entra com todo o restante. E aí acontece, eu vou falar da Uimpro, acontece que a Uimpro, ela entra com... Eu vou falar valores fictícios, ela entra com 50 mil no chamamento. A Uimpro entra com mais 200. Entendeu? Você tem a contrapartida. Eu sou um funcionário cedido para a Uimpro. Então, a Uimpro tem 18 funcionários, eu sou um. Ela paga mais 17. Então, o que acontece? As entidades com o poder público é uma junção de o privado com o público. Sim, lógico. E se une forças. Essa é a grande questão. Agora, o que a gente pode fazer, que aí eu também, é a questão de separar o joio do trigo. Separar boas entidades, esse é o ponto. Boas associações, que peçam conta direitinho, que fazem um bom trabalho. Mas o pessoal da secretaria está a fim de cortar na própria carne? Então, essa é a grande questão. Agora, não mandar dinheiro para uma associação, por exemplo, o que vai acontecer? O Flamengo hoje, eu tenho certeza, se o Flamengo hoje perde o estágio, o espaço, ele vai dar um jeito e vai fazer a coisa acontecer de uma outra forma. A Uimpro, se ela perde o chamamento, até que o chamamento começou há 2 anos atrás, ela existe sem chamamento há 300 anos. A vida inteira. Então, se a Uimpro perder o chamamento, não tem mais chamamento hoje. Vai continuar. Mas isso porque essas entidades, talvez tanto o Flamengo quanto a Uimpro, adotaram um sistema de que mesmo que a torneirinha feche, continue existindo. Sim. E adotando outras políticas. Porque nós tivemos aqui respeitosamente, eu vou falar autonomia, isso. Né? Nós tivemos aqui entidades que deixaram de existir porque a prefeitura fechou a torneirinha e não tiveram nenhum movimento de sustentação. Aí é a diferença. Eu acho que aí está o ponto. E realmente existiu e vai existir ao longo do tempo ainda entidades que são montadas e criadas simplesmente para isso, para pegar dinheiro do poder público. Isso acontece. Okay. Mas quando você tem boas associações que fazem um bom trabalho, é fundamental, porque é a união de forças. Eu estou dando exemplo da Uimpro, mas nós estamos falando da CISEG, que eu acompanho mais de perto. A CISEG, o chamamento, ele contempla o vôlei masculino categoria tal. A Marisa da CISEG, e ela trabalha com as crianças de 4, 5 anos até o adulto. Então, o chamamento ele atende uma parte só. Categoria. E aí a entidade faz parte da atender todo. Só para ilustrar, desculpa eu te interromper, eu detesto fazer isso, mas eu tenho que respeitar o telespectador. Para que vocês entendam, foi dito no primeiro programa, hoje é o debate de esporte, capítulo 2º, né? Mas na terça-feira nós deixamos claro isso, que é o chamamento, para que você entenda, né? É uma prática que a empresa pública, né? No caso a Secretaria de Esportes, utiliza, é feito um regramento, né? É um processo de licitação, portanto aberto a quaisquer que sejam as entidades, desde que domiciliadas na cidade, que participem desse movimento. Há um prazo. Domiciliada na cidade. Não precisa? Não ganhou aquela lá de Não, hoje precisa. Ah, mudou? Parece que mudou, então tá. Só foi cheque, mas acho que é isso. Né? Mas enfim, essas entidades então elas recebem um percentual do orçamento para colocar em prática a gestão de algumas modalidades. São 7, se eu não me engano. É isso, produção? São 7 entidades. Dividiram, parece que 3 modalidades em média para cada instituição. Só para deixar claro o que é esse chamamento. Desculpa. Só para finalizar, e aí em relação ao trabalho de base, ao alto rendimento,
eu sou um sempre lutador pela base e pelo alto rendimento. Eu acho que o alto rendimento, a gente fala de alto rendimento, a gente tem que entender que o alto rendimento, ele é emprego. É geração de emprego. Eu vou usar o exemplo do Flamengo, que é o que tem uma modalidade que atende o maior número de atletas. Uma equipe profissional do Flamengo atende aí pelo menos são 40, 50 empregos diretos entre atletas, comissão técnica, enfim. Então, o alto rendimento, ele é fundamental existir, porque é geração de emprego. A gente tem o curso profissionalizante de padeiro, enfim, a faculdade de advogado, de medicina, enfim. A base do futebol, a base do esporte, ele é um curso. E quando ele chega lá no alto rendimento, é geração de emprego. Sim, até porque hoje, olha, para você que nos acompanha, para vocês que estão aqui, isso aí que eu vou falar, vocês têm conhecimento tanto quanto eu. Quando se fala esporte amador, hoje se coloca uma aspas aí, né? Porque a partir do momento que você já tem uma subvenção para praticar a modalidade, juridicamente nós estamos falando de um profissional, né? Que está atuando em troca de um retorno, seja ele financeiro, seja uma bolsa de estudos, seja enfim. Sim, é geração de emprego. Sim. Então é fundamental ter a base e ter o alto rendimento. É fundamental ter os dois. Quem vai trabalhar através da secretaria? Através das entidades. As entidades, elas direcionam, mas, e aí eu vou muito do que a Marisa falou, tem que se direcionar o melhor profissional para cada tipo de esporte, ou para cada modalidade. Eu peguei um momento da secretaria que pegaram uma professora de ginástica artística com anos de experiência e colocaram no futsal, por exemplo. Aconteceu isso, enfim. Sim. E aí você acaba não extraindo o melhor do profissional, você desestimula, enfim. Então tem que ser esse direcionamento. Okay. Tudo que o Luiz falou, ele tem sim um sentido se a gente pensar em relação a boas escolhas de entidades profissionais e direcionamento do dinheiro, o gastar com responsabilidade, tudo tem essa questão. Entendi. E só para finalizar, algumas entidades têm mais, outros menos professores cedidos. Tem entidade, vou dar um exemplo. A entidade que tem 5 professores cedidos, ela não tem 5 professores cedidos, na verdade é o trabalho da secretaria, ela só usa o nome da entidade, porque na verdade não é a entidade. O trabalho, ele é da secretaria. Tá certo. É um trabalho da secretaria que precisa ter a entidade para Mas aí não é desvio de oficializar. função, quando um professor tem que administrar uma entidade? Não está administrando. Que nem eu sou funcionária. Não, da vou dar um secretaria. exemplo, não sem citar o nome, mas por exemplo, tem um grupo aqui nosso que organiza sobre horário na Ponte Grande. É um professor da secretaria que responde pela entidade. Onde eu faço uniforme, inclusive estou aqui. É o mesmo pessoal, estava lá um dia, quem estava fazendo o orçamento? O professor. Então, na verdade, é um trabalho que vira administrativo, e quando na verdade devia estar na quadra. Mas aí, Luiz, aí vou te falar o seguinte, na profissão... Isso também, gente, é assim, Sim. eu estou aprendendo, Não, e a mas gente fala, mas aí, fala se a para gente pegar a profissão de professor de educação física, consta na profissão, uma das questões é administrar, é coordenar. Mas isso é cedido para a entidade com essa função, ou ele vai cedido com a função de apenas lidar com as crianças? Eu sou um exemplo prático disso, Luiz. Eu sempre fui funcionário público, municipal, e aí houve um instante na história do Flamengo que carecia de participação de profissionais especializados, Gestores, né? E aí eu fui conduzido, né? Eu não ganhava da entidade Flamengo, recebia, meus proventos eram da própria administração, mas havia da minha parte uma prestação de serviço nessa parceria público-privada. Acho que era mais ou menos, não existia isso na época, mas a linha de raciocínio era essa, né? E aí fiquei por lá 4 anos, e foram anos de glória, né? De glória. Acho que demos uma resposta positiva nesse trabalho, né? E se a gente entender a cidade como um todo, eu acho que seria mais ou menos o que você está colocando aí, William. Né? É isso. Dar uma parte no que ele colocou da geração de empregos. Tá. Hoje, por exemplo, que nem eu vejo assim, o problema do alto rendimento, ele tem muito problema de transição, tá? O atleta, quando ele deixa de jogar, né, a gente tem vários problemas, existem muitos trabalhos, muitas pesquisas e tal, para gerenciar isso, porque são atletas que são ídolos, são top, e de repente passa aquele glamour todo e ele se vê largado, né? Então, assim, a questão da especificidade, por exemplo, o atleta, vou falar da modalidade, né? Do handball, tá? Foi meu atleta, a Meg. A Meg foi minha atleta, foi atleta olímpica, tal, tudo. Começou a trabalhar, começou a me ajudar, tá? A Pamela foi atleta nossa aqui também começou a ajudar. Os meninos são atletas da VEG, estão ajudando. Então, eu acredito que, além da gente estar gerando emprego, com gente capacitada para aquilo, porque não adianta só contratar profissional de educação física. O profissional de educação física, ele faz o trabalho dele na escola. Tá.
E é lá que a gente vai pegar as crianças e vai encaminhar para alguma coisa mais especializada. Né? E eu acredito que, além da geração de emprego, essa transição, tá, do atleta do alto rendimento para a vida dele, né, eu acho que é importante também. Poderia se pensar em alguma coisa nesse sentido, até de absorvê-lo, né? Sim. Até porque, nós estamos falando aqui Edu, estou ansioso para te ouvir, viu? Mas é que só para a gente não sair das linhas de raciocínio. Quando se fala aqui em colocar novos profissionais, porque eu falei aqui, né, vou insistir nesse assunto, que aliás é um alerta que eu já estou dando aqui há tempos, né? 83 profissionais, né? Parece até ser um número grande, gente, mas se a gente considerar aí o número de população que precisam ser atendidas e a extensão territorial, é zero. E agora, quando se fala em trazer novos profissionais, eu queria chamar a atenção para o seguinte aspecto. Primeiro deles, entender que tem que ser feito um concurso e precisa ter um orçamento para isso com aprovação da Câmara Municipal. Segundo, dentro de um processo licitatório, porque é assim que funciona, se abrir para que venha uma empresa responsável pela execução do concurso. Terceiro, coloca-se o concurso em prática e depois tem um período de avaliação. Depois da avaliação, da classificação, tem um chamamento. Isso demanda... Né? Então, isso aí, olha, vai uns 12 meses. Né? Então, coloca esse alerta. Essa transição, essa reposição daquilo que se perdeu já devia ter acontecido lá atrás. Ó. E há quanto tempo... Quando que foi o último concurso, produção? Você anotou aí? 2008. 2008. Foi o último concurso, nós fomos em 2024 e não aconteceu mais nada. Aí acharam que a solução seria as empresas, o chamamento, colocar professores à disposição. Até alguns casos colocaram. Mas e se essa empresa que atendeu o chamamento não for chamada novamente? Porque esse chamamento vale por um ano, com direito à prorrogação de mais um. O ano que vem já tem que fazer um chamamento, porque esse chamamento que está em curso finaliza agora sem direito de prorrogação. Né? Então, todos aqueles profissionais que não são do quadro da administração, que são contratados pelas associações, perdem o vínculo empregatício, ou seja, perdemos o professor. Mas é isso. Edu, chegou a tua vez, queridão, desculpa, né, deixar você para o final, mas estamos aqui em situação de igualdade, a tua palavra é muito importante, a gente respeita muito o seu trabalho, eu te acompanho há anos, né, é um pensador, é uma articulação de coisas positivas, promove sempre que possível esse tipo de debate. Bom ter você aqui, viu? Boa tarde, querido. Eu que agradeço. Acho que é mais isso mesmo, a gente tem que ouvir bastante, né? Acho que uma das deficiências nossas, enquanto esportistas da cidade, é ouvir o outro, né? Tem muita gente fazendo coisa boa na cidade e às vezes a gente acha que o que a gente faz é a melhor coisa do planeta. Né? Verdade. O Câmara Esportiva, falamos até com o Juliano aí, né, Juliano? Tem quase 20 anos que eu apareço no Câmara Esportiva, né? Então, eu já passei por algumas fases, desde professor das Casas André Luiz, professor de escola, professor eventual, professor universitário, técnico universitário, técnico do time das cidades, né? Técnico do time de escola. E há 10 anos que eu montei o CrossFoot, comecei a experienciar um pouco a questão de empresariar dentro do esporte. E há 5 anos no Velho Esporte, né? Onde eu fui buscar ferramentas em que a nossa área não nos dá, né? Eu sou formado em Educação Física, pós-graduado, mas não nos dá uma ferramenta administrativa. E você busca em lugares que o esporte ele é pouco falado, né? Vou dar um exemplo, no meio da pandemia a gente foi falar com na época era representante do comitê de pandemia do governo Dória, fomos lá no Palácio dos Bandeirantes falar com a Patrícia Heller, né? Que era secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, e quando você vai falar que o esporte ou a atividade física é essencial, numa mesa de discussão em que está morrendo gente, em que tem empresas quebrando, o cara fala, mas é essencial onde? Qual o número que você me prova que é essencial? Indigesto isso. As academias que eu frequento, o cara só olha para as mulheres mais bonitas. O personal só te dá uma atenção se você for fechar com ele. Onde é essencial? Onde está tratando o cara que tem depressão, do cara que tem diabetes, com o cara que tem algum tipo de deficiência, com o gordinho, com a criança, com a mulher? Onde vocês estão tratando isso? E aí você fala, pô, de fato eu tenho que me reinventar. Pensar a minha posição no mundo, não apenas um cenário específico, que eu acho que é um erro nosso, às vezes é falar para nós mesmos. Quando eu falo da iniciação da criança de 4, 5, 6, 7 anos, para quem trabalha com isso, o cara, ótimo. Mas quando eu falo para um pai, talvez ele tenha uma relação maior. Né? Quando eu falo para um pai que é pai de uma criança autista, ele tem uma noção maior do que isso. Então, eu acho que a gente, às vezes, fica num ciclo fechado, falando para nós mesmos e não conseguimos avançar da bolha.
Aposto que o Caio também, assim como eu, algumas vezes a gente pouco fala de futebol ou pouco fala de esporte. Nós estamos falando de orçamento, nós estamos falando de pagar conta, nós estamos falando de AVCB. Tem muitos ginásios que se falam, vamos curtir ginásio, tem a porcaria de um AVCB que você precisa cumprir regras e regras e regras. E o cara que está lhe dando aula, ele não tem a noção da regra e nem tem que ter. Aliás, muito bem colocado pelo professor aqui, o pessoal que está aí responsável por essas duas situações aí, Fioravante e Tomeuzão, não adianta reformar tudo se não tiver AVCB que dê condições de uso. Desculpa. Então, assim, algumas vezes a gente não está falando de esporte. E estamos falando para pessoas que nem praticam esporte. E nós vivemos num mundo capitalista, vivemos num mundo em que ele precisa ser sustentável as nossas ações, e hoje eu acordo tendo que pagar aluguel, tendo que pagar luz, né? E eu, então, não que eu parei de ser sonhador, mas parei de acreditar apenas no esporte social como uma forma de passar o chapéu sempre. Então eu vou no cara, me ajuda aqui, aí o cara ajuda. Me ajuda aqui, ajuda. Eu ajudei os meninos da favela São Rafael, eu ajudei ao Impro, ajudei os meninos do Ponto de Encontro, sempre procuro ajudar enquanto uma empresa de esporte. E para mim isso é satisfatório. Poder dar uma grana pro cara enquanto patrocinador de uma empresa esportiva, patrocinadora de um evento esportivo. Mas eu acho que a gente tem que parar de passar o chapéu. E para parar de passar o chapéu, eu tenho que chegar com o cara da IDP e mostrar para ele que ele está ganhando com isso também. Eu tenho que ter um programa de TV como esse, nós falamos com o Juliano, um dos programas e uma das entidades que mais faz esporte na cidade é o Câmara Esportiva, porque dá a oportunidade da gente trazer aqui pessoas que vão arrumar talvez um patrocinador, porque tem onde se expor. Né? A gente está falando do mercado, Ulisses, que comanda no Brasil 80 bilhões por ano. É o quinto maior mercado do mundo entre esporte e fitness. Onde está essa grana? Ela está em alguns lugares. O futebol é uma grande parcela, por quê? Porque ele tem uma exposição gigante também. Então, quando tem uma exposição gigante, ele é mais fácil. Mas pergunta para o Caio se é fácil arrumar patrocinador. Se é fácil. É muito difícil alguém que queira. Eu preciso provar para o cara, por A mais B, que ele vai ter exposição. Ou para o Impro. Não, eu vou ajudar o Impro. Mas tem algum problema na empresa do cara, o cara não ajuda. Então, acho que a gente tem que repensar um pouco qual é o papel do esporte na sociedade. E aí eu sempre falo que tem 3 divisões: esporte competitivo, esporte social e esporte escolar. Então eu preciso saber qual é o meu, porque sempre parece que um é mais empoderado que o outro, e não é. Eles são juntos. Na gestão da seguinte, quando eu vejo o orçamento que a gente tem, e aí falando de orçamento mesmo, porque como eu falei que eu parei de sonhar, não é que eu parei de sonhar, eu agora procuro construir e pensar na escada que eu tenho que fazer para chegar no sonho. E ela passa por grana, ela passa por orçamento, e ela passa por gestão. Porque eu já estou agora pensando no meu ano de 2025. E eu estou procurando exercitar no Velas, que é uma empresa privada sim, mas é uma empresa que faz esporte, porque várias entidades, exemplo veio da City, faz a sua preparação no Velas, porque eu cuido da areia. Porque eu tenho que contratar mensalmente uma empresa e pagar R$800 para eles fazerem a higienização da areia, para os caras treinarem lá. Né? Tá aberto para projetos lá também, que a própria prefeitura poderia me fazer uma parceria privada e utilizar o meu espaço. Mas eu tenho que trabalhar com orçamento. Quando eu vejo falar que, vamos chutar o caso mais alto, 76 milhões por mês, quanto que foi para reformar o Tomeuzão e o Fioravante? 12 milhões. E ele fala como uma das reformas. Mas vamos colocar esse valor lá, 12 milhões eu já coloquei. Né? Quanto que acha que é para construir 30 campos de grama sintética? Se eu colocar quase 1 milhão em cada um numa situação desejável de tamanho, já estou mais 30 milhões. Então, quando eu falo que eu tenho que utilizar também esse valor para construir, esquece, não vai ter grana para isso. Pode fazer 80 milhões, não vai ter grana para isso. Sim, agora, quando eu consigo, talvez, numa reforma dessa, utilizar a Secretaria de Obras e pegar uma parte disso para lá. Quando eu pensei esse dia, mas imagina uma situação, assim como acontece nas Forças Armadas, que a própria GCM pode incorporar 30 atletas como GCMs da cidade de Guarulhos. Eu tento fazer uma relação com a Secretaria de... As Forças Armadas é o que é praticado. Sim. Eu consigo fazer uma relação com a Secretaria de Segurança Pública. E dentro do planejamento que eu conversei, através de vocês, até com o Secretário de Segurança Pública, tem uma verba destinada ao esporte comunitário. Porque eles entendem que o esporte também é uma ferramenta de tirar a criança da rua, uma ferramenta de segurança pública. A própria Secretaria de Educação. Aí, principal. Saúde. Se eu falo e penso em Secretaria de Educação, e teve uma época na primeira gestão do Guti que eles quiseram fazer a junção, e aí diminuímos a importância do esporte, ao invés de aumentar, e foi uma secretaria só, a gente consegue também uma verba destinada ao esporte educacional. Né? Educacional. Se eu vou na Secretaria de Saúde, e eu faço, e não é nada absurdo, em que a própria Secretaria de Saúde possa
através de uma junção com a Secretaria de Esporte, custear, às vezes, as academias, que das 10 horas da manhã até as 4 da tarde estão fechadas, muitas hoje estão fechadas. O empresário não consegue. Aí vem as grandes redes, né? Smart Fit, outras grandes, acaba com o empresário pequeno. Eu consigo fazer com que aquele lugar ele comece a ser movimentado, ele seja utilizado como uma forma de saúde para a população geral. A gente gasta, Ulisses, eu vi esse levantamento, quase 10 bilhões no ano por conta de uso excessivo de álcool. E eu vou te falar que o esporte é uma excelente, isso poder público, do cara que tem problema no fígado, que tem que operar, do cara que bate o carro, do cara que bate na mulher, da mulher que tem depressão, tudo isso a gente consegue provar por A mais B que, cara, investe aqui desses dois, metade disso, 4 bilhões nós vamos economizar no esporte do esporte saúde, e aí eu consigo economizar. Então, assim, eu acho esses momentos extraordinários, porque vai vir o que fala do esporte social, o competitivo, o privado, e a gente... uma parte depois, tá? Edu, você foi réu, confesso, até eu acompanho a sua carreira já há anos, né? Você foi réu, confesso, em dizer que você está aprendendo a lidar com isso, até assumindo uma posição importante no cenário de gestão da tua empresa, que a gente sabe o valor da tua empresa e o que ela significa para a cidade. Teríamos um facilitador, né, dentro da empresa pública, de repente, a própria secretaria, ter elementos que conhecessem essa questão de gestão mais a fundo, especialistas no assunto. No primeiro bloco, no primeiro capítulo aqui, defendeu-se a possibilidade de que a secretaria tivesse no seu bojo estrutural, no seu organograma, especialistas em captação de recurso, vendendo produto, seja ele qual for, no cenário do esporte e lazer, no cenário do esporte saúde, no cenário do esporte de alto rendimento. Como é que você vê isso? Olha, como eu falei, a primeira parte para mim é controle está relacionado à gestão, a orçamento. A segunda parte que eu uso bastante na minha empresa é a parte de processos. 2025, que a gente falou, próximo, eu acho que se a gente conseguir acertar alguns processos, por que eu coloco hoje, processos antes de pessoas? Para mim, pessoas é a coisa mais importante que tem dentro das empresas. Porque as pessoas, elas podem sair, pode mudar a gestão, pode acabar o chamamento, mas se eu acertar um processo, ele pelo menos mantém uma base. Continua, né? É o exemplo das leis de incentivo, é difícil captar, é difícil tudo isso, mas ele tem um processo. E eu cheguei aos pés de ter uma emenda aqui para Guarulhos. E não é tão fácil, e não tinha esquema político. Eu precisava compor todos os regulamentos que é necessário no governo federal. Precisava ter comprovação de algumas coisas, né? E a entidade era nova, enfim. Então, assim, a gente focando no processo, essa pessoa que eu acho importante como agente, como o William falou, eu entendi que ele falou da liderança, precisa ter alguém que leve à frente isso. Sim. Precisava se acertar esse processo. Né? Vou dar um exemplo absurdo, até porque eu acho ele absurdo em vários momentos, mas ganhou. Nos Estados Unidos, o Trump acabou de chamar o Elon Musk para fazer parte de uma central ele vai controlar a eficiência do Estado. É claro que pode ser que ele tenha a ideia de destruir um pouco o Estado, mas de controlar a eficiência. Acho sim. No setor privado a gente tem isso, a gente vive em função de uma eficiência. Acho que a gente tem que caminhar para isso, Ulisses. Caminhar para isso. Quando a gente fala de concurso público, eu acho que o caminho está inverso hoje. É as pessoas querendo tirar muito mais essa responsabilidade, vamos falar, do Estado, do serviço público, né? Sim. Do que aumentar o Estado. Pode ver o Estado de São Paulo, estão se privatizando um monte de coisa. Eu acho que é o momento de a gente equilibrar. Consigo privatizar? Consigo. Mas tem alguém que vai legislar, tem alguém que vai controlar, que vai fiscalizar. Esse pode ser do Estado, nas instituições. Olha, eu vou voltar com eles, você que nos acompanha só um instantinho. Nós tivemos aqui a ausência de duas presenças. Uma delas a Vilma, né? Da PAGE, que convidamos, confirmou presença, deve ter acontecido alguma coisa, enfim. Mas espero, Vilma, que esteja tudo bem com você. E o outro convidado que não veio fisicamente, mas nos deixou uma mensagem. Você quer depois do comercial? Então vou deixar para depois do comercial. A gente vai faturar, professor, tem que mudar esse termo, viu? Faturar hoje. Vamos tomar um cafezinho e nós voltamos já, gente.